vê-los aqui no nome de Jesus. Agora vem comigo, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias capítulo 8. Eu vou ler do verso 8 ao verso de número 10. Neemias, capítulo 8, do verso de número 8 ao verso de número 10, diz assim o texto bíblico: e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Verso de número 10: disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor a vossa força é. Vamos declarar essa palavra de Deus? A alegria do Senhor, mais forte, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Senhor nosso Deus, abre os nossos olhos para a tua verdade. Fala conosco através da tua palavra. Mostra-nos aquilo que precisa ser restaurado em nossa vida. Enche o nosso coração com esperança que vem do teu Espírito Santo. Que saiamos daqui mais fortes, mais conscientes da tua graça e mais comprometidos com o teu propósito para nós. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Histórias que tocam as nossas histórias. Sobre isso que estamos falando. Nossa série de mensagens de histórias bíblicas que nos identificam, nos confrontam e nos transformam. Nós iniciamos no Gênesis e já fizemos um pouco da trajetória do povo de Israel. Saiu do Egito conduzido pelo líder Moisés. Atravessaram o deserto, chegaram em Canaã. Ali, o Josué, sucedendo Moisés, divide a terra, toma posse dela. Aí as tribos recebem os seus respectivos territórios. Então, vem o período de juízes. Depois nasce o que nós chamamos de Reino Unido de Israel, que tinha como Saul o seu primeiro rei, e vai ser seguido por dois monarcas, o Davi e o Salomão. Após a morte do Salomão, o reino de Israel se divide: Reino do Norte e Reino do Sul. Em outras palavras, Reino do Norte, Israel. Reino do Sul, Judá. O Reino do Sul tem a sua capital em Jerusalém. O Reino do Norte
tem a sua capital em Samaria. E aí nós temos uma série de sucessão de reis e uma grande confusão política, até que surge, naquele contexto histórico, a primeira, digamos assim, grande potência internacional, a Assíria. A Assíria, ela tinha uma política expansionista muito peculiar de poder. Eles conquistavam o território e expulsava os habitantes daquele território. Era como se dissesse o seguinte: eles chegavam num território, tomavam posse daquele território e falavam o seguinte: agora o Brasil é nosso. O Brasil não é mais dos brasileiros. O Brasil é nosso, tudo aqui nos pertence e vocês, brasileiros, vão procurar um outro lugar para vocês viverem. Então eles tomavam posse, expulsavam o povo. Depois desse império da Assíria, surge um outro grande império, império da Babilônia. A Babilônia, ela agia politicamente diferente da Assíria, porque a Assíria conquistava e expulsava o povo. A Babilônia chegava, conquistava e, mais do que isso, ela não queria o território em si, ela queria o povo escravizado. Então o que ela fazia? O império da Síria conquistava e expulsava o povo. A Babilônia mantinha o povo escravizado. Então, ela pegava os habitantes daquela região, levava para a Babilônia e lá esse povo ia trabalhar com mão de obra escrava. Construir pontes, estradas, escolas, hospitais, tudo aquilo que o império necessitasse. A Assíria, a primeira grande potência, vai se espalhar no reino do norte, em Israel. A Babilônia leva para o exílio o povo de Judá, o povo do sul, o povo de Jerusalém. Até que surge uma terceira grande potência que vai derrubar a Babilônia, que é o Império Persa. Então olha só, falamos já de 3 impérios dentro de uma geopolítica do passado que dominou esse mundo: o Império da Síria, o Império da Babilônia. Depois que o Império da Babilônia caiu, vem o Império Persa. E o Império Persa é um império que talvez até hoje seja o modelo político mais copiado pelos grandes impérios. Porque a Pérsia não queria o território, como a Assíria queria, e a Pérsia também não queria o povo vivendo em sua capital, como a Babilônia fez, pegando várias pessoas de Israel e trazendo para a Babilônia. Qual era a lógica da Pérsia? Ela queria que os povos dominados permanecessem em suas próprias terras, como se dissessem assim: fiquem onde vocês estão, não venham para cá, continuem vivendo em suas cidades, cantando suas músicas, torcendo para os seus times, adorando os seus deuses. O que nós queremos é o dinheiro de vocês. Então nós vamos impor taxas e impostos e vocês vão nos enriquecer ainda mais, porque nós estamos interessados no que vocês têm para nos dar. Era assim que funcionava o Império Persa. E é nesse contexto histórico, Giovana, que surge o tal do Neemias.
O Neemias, no capítulo 1, no verso 1, se diz que ele era filho de Acalias. O Neemias estava em Suzã, uma cidade que hoje, na geografia, ela estaria localizada no Irã. Ali estava o Neemias. Era uma das principais sedes administrativas do império. O Neemias ocupava uma função muito especial no governo. Ele era copeiro. E essa função era uma função de confiança do rei Artaxerxes. Olha aí, Pedro, um bom nome para você dar para o seu filho, Artaxerxes. O que é que o copeiro fazia? Antes, você vai colocar esse nome, Vitória? Você pensou nesse nome para o seu filho? Antes do Artaxerxes tomar um vinho e comer uma comida, o copeiro que tinha que provar. Porque se tivesse veneno, quem que ia morrer, Murilo? O copeiro, e não o rei. Então, o Neemias é o cara que faz a primeira degustação antes do prato ser servido para o rei. E isso era uma posição de absoluta confiança. E é lá em Suzã que o Neemias recebe notícias de Jerusalém. O irmão do Neemias, que era o Hanani, chega no Neemias e fala: Neemias do céu, você não tem noção de como está Jerusalém. O Neemias: o que foi, mano? O que está acontecendo? Mano do céu, a cidade está destruída. Sabe aquela Jerusalém? Lembra do Parque Vaca Brava? Você lembra da Avenida Goiás? Você lembra daqueles parques do estádio? Caiu tudo. Os caras acabaram com a nossa cidade. O templo, Neemias, não sobrou um tijolo. Está em ruínas. E sabe a Marinha da nossa rua? Passando fome. Sabe aquele fulano? Está na miséria. Neemias, nossa cidade está destruída, o povo não tem lugar para adorar a Deus, e está todo mundo na miséria. O Neemias, Hudson, ficou extremamente abalado com isso. Porque não apenas a cidade estava quebrada, mas a alma do povo também estava. E aí o Neemias vai ter um encontro com o rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes olha para o Neemias e fala: o que foi, Neemias? Que cara é essa, meu filho? Você morreu e não enterrou você? O que está acontecendo? Que tristeza é essa? Está no seu olhar, está na sua cara, me diz aí, o que está pegando? Meu rei, eu estou mal, estou baqueado. Mas o que foi? Vai lá na minha cidade, pô. Meu povo. Acabaram com a minha cidade, destruíram a minha cidade. E o meu povo está vivendo na miséria, humilhado. E eu queria, se o senhor tem um pinguinho de respeito por mim, faz um favor. Rei, o que você está querendo? Me dá aí uns dias para eu ir lá, ver como é que está, ver o que eu posso fazer, e depois eu volto. Mas eu tenho que ver. Eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso saber como é que está a minha cidade. E o rei concede. E o rei concede, não porque talvez ele fosse muito benevolente, ele se compadeceu do Neemias, do choro do Neemias, mas porque a política imperialista persa era ainda a de manter e subtrair as riquezas do povo dominado. Aí o Neemias retorna para Jerusalém
E aqui nós temos a primeira parte do livro de Neemias, que é a reconstrução dos muros da cidade. O Neemias volta e volta com gás, empolgado, animado, e diz: vamos levantar o que caiu, o que está em ruína, nós vamos levantar. Nada de ficar de braços cruzados. Caiu, agora não adianta chorar o leite derramado. Vamos reconstruir a cidade. Bora. E aí, uma coisa interessante, porque o texto bíblico fala que a reconstrução dos muros de Jerusalém, ela foi reconstruída em 52 dias. Não tinha computador, não tinha todas essas máquinas evoluídas que nós temos aqui. O povo trabalhando dia e noite, revezando. Eles construíram a cidade, e mais do que isso, na medida que eles iam reconstruindo a cidade, eles vigiavam a cidade contra ataques de aventureiros oportunistas, inimigos. Então, numa mão eles construíam, na outra mão ficava com uma espada, para saber se alguém invadisse. Eles iam defender a sua terra, construíam e guerreavam, trabalhavam e defendiam. Então essa é a primeira parte do livro de Neemias, a reconstrução dos muros. A segunda parte é essa que nós lemos e começa especialmente no capítulo 8. E junto com Neemias vem um outro personagem que é o Esdras. Tem o exílio babilônico. O Neemias lidera a reconstrução dos muros. E o Zorobabel vai liderar a reconstrução do templo. Mas o protagonista entre esses dois, o Neemias e o Zorobabel, é o Esdras. E o Esdras, ele é protagonista de uma história muito linda, que é um avivamento espiritual que surge no meio do povo. O texto diz que eles leram o livro da lei, e na medida que iam lendo, iam interpretando, e iam explicando para o povo o que significava o livro da lei. E aí o Neemias, o governador, o Esdras, o sacerdote, o escriba, os levitas, declaram ao povo: não chorem, não chorem, não chorem mais, porque este dia é consagrado ao Senhor. Só que o povo não aguentava. O povo ia ouvindo a palavra, continuava chorava. E na medida que iam lendo e explicando a palavra, o povo ia chorando cada vez mais. E aí o Neemias diz o seguinte: gente, vocês não entenderam? Podem sair, vão comer, beber do melhor que tiverem, repartem com aqueles que nada têm preparado, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Inclusive vocês sabem que a alegria do Senhor, ela é um mandamento. Alegrai-vos no Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, dá um sorriso aqui para mim, meu irmão. Fala aí para ela, dá um sorriso aí, sorria para essa pessoa. A alegria do Senhor é um mandamento. Agora, a pergunta que o livro nos desafia a fazer é possível experimentar alegria em meio às ruínas da vida? Como é que você vai falar, Pedro, para uma pessoa se alegrar, ela sabendo que a casa dela caiu, que ela não tem nada na geladeira, e que não tem nenhuma perspectiva? Como é que você vai falar para alguém assim, sorrir, alegrar? Eu não sei você, mas todos nós passamos por algum tipo de ruína na vida, financeira, emoções, relacionamentos, sonhos.
E eu tenho uma palavra de Deus para dizer para você hoje. Porque mais do que reconstruir cidades, o nosso Deus, Ele é especialista em reconstruir pessoas. Você recebe essa palavra, meu irmão? Você não foi criado para sobreviver. Deus quer restaurar a sua alegria de viver. Nesse sentido, como Deus transforma ruínas em alegria? Primeiro, a alegria que nasce das ruínas começa quando enxergamos aquilo que está quebrado. Sabe por quê, meus irmãos? Antes de reconstruir Jerusalém, o Neemias precisou encarar a realidade de Jerusalém. Entender que, de fato, os muros estavam derrubados, o templo estava destruído, o povo estava humilhado. É nesse sentido que a restauração começa, porque ela começa quando alguém teve a coragem de olhar para as ruínas. Então só é possível experimentar a verdadeira alegria em meio às ruínas quando eu e você enxergamos a realidade. Muitas vezes nós queremos que Deus transforme nossa vida sem que a gente tenha coragem de reconhecer aquilo que está destruído. Tem coisas que quebraram, tem coisas que caíram, e não adianta viver um faz de conta, não adianta jogar para debaixo do tapete, não adianta fingir que não foi com você, aconteceu. Então, para reconstruir, a primeira coisa que você precisa entender é que quebrou. Não há reconstrução sem a visão daquilo que está quebrado. Deus não pode restaurar aquilo que a gente fica escondendo dele. Deus não transforma aquilo que fingimos não existir. Então, primeiro, enxergue o que está quebrado. Segundo, a alegria que nasce das ruínas passa pelo encontro da verdade. O Esdras abre o livro da lei, o povo ouve, entende e descobre a sua verdadeira condição. Porque, como nós temos dito aqui, a palavra de Deus, ela é como um espelho. Ela revela quem somos, mostra nossos caminhos, confronta nossas ilusões. E sabe de uma coisa, meu irmão? O Espírito Santo continua fazendo hoje o que fez naquele dia no meio do povo de Israel. E Ele nos conduz à verdade não para nos condenar. Ele nos conduz à verdade para nos libertar. E eu sei que a verdade, ou a expressão, a casa caiu, ela pode ferir o nosso orgulho. Porque talvez você jamais imaginaria que a casa iria cair. Porém, a verdade pode até ferir o orgulho, mas ela é a única que pode curar a alma. Quem foge da verdade prolonga suas ruínas. Quem abraça a verdade inicia a sua restauração. Então a alegria nasce das ruínas quando enxergamos o que está quebrado, quando temos um encontro com a verdade, e terceiro, quando é regada por lágrimas, não de crocodilo, mas de arrependimento. Ao ouvir a palavra, o povo começou a chorar. Isso já aconteceu com você? De você ler o texto bíblico e lágrimas descerem dos seus olhos, porque aquela verdade está te confrontando? Não era um choro de derrota, era um choro de despertar. Era um reconhecimento da própria história diante de Deus. Porque toda restauração profunda passa por esse momento. Existem lágrimas que adoecem.
mas existem lágrimas que curam. Porque as lágrimas que curam são aquelas lágrimas que lavam a alma e preparam o terreno para uma nova história. Então a lágrima do arrependimento, ela é a porta de entrada para a alegria da restauração. Então, se mesmo diante da verdade, você ainda assim permanece insensível, aquele que nunca chora diante da verdade, dificilmente experimentará a profundidade da graça. Então a alegria nasce das ruínas quando é regada por lágrimas de arrependimento. Quarto, a alegria que nasce das ruínas floresce quando encontramos a graça de Deus. Neemias então interrompe o choro do povo, diz: agora deu, chega de chorar, porque o choro pode durar uma noite, mas a noite não é eterna. Amém, irmãos? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, e o amanhecer vem. O amanhecer vem. Então hoje é dia de festa, comam, bebam, celebrem, porque a graça de Deus se manifestou. Ou seja, nós estamos diante de um Deus que não veio para nos destruir, Ele veio para nos restaurar. Então o arrependimento nos leva até a cruz, mas a graça nos levanta novamente. Deixa eu te dizer uma verdade: a culpa vai sempre olhar para o seu passado, e ela vai te sequestrar, e ela vai te fazer refém do seu passado. Mas a graça de Deus aponta para o futuro, para aquilo que Ele está reconstruindo na sua vida, hoje e para sempre, no nome de Jesus. Mais do que isso, o Evangelho não termina em lágrima, o Evangelho termina na mesa da celebração. Jesus morre, mas ressuscita no terceiro dia. Quinto, a alegria que nasce das ruínas nos dá força para reconstruir o futuro. Eu acho maravilhosa essa expressão dita por Neemias: a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Não porque os problemas tinham acabado, lógico que não. A cidade ainda precisava ser reorganizada, havia muito trabalho pela frente, mas agora existia algo novo. O quê? Esperança. Esperança. Então Neemias chega para o povo e fala: gente, se for para ficar baqueado, com essa cara batida o tempo todo, nós não vamos construir o futuro que nos espera. Então agora não é hora mais de olhar para o passado, não é hora mais de olhar para o leite derramado, não é hora mais de ficar chorando. Vamos nos levantar, porque nós cremos num Deus que é poderoso para nos sustentar, para reconstruir a nossa vida. Então a alegria é a força da reconstrução. Pessoa que quer reconstruir a vida, mas tenta reconstruí-la com tristeza, com desânimo, com abatimento, a sua força será pequena. Sua força será pequena. Então levanta a cabeça, abra os seus olhos e diga: minha vida agora, o meu tempo agora é um tempo de reconstrução. Essa alegria não é fugir da realidade, mas ela é coragem para enfrentá-la. O jogo da nossa vida não acabou. Não acabou. Não acabou. Deus quer reconstruir a sua vida. Por último, a alegria que nasce das ruínas nos devolve o propósito de viver. Porque Jerusalém não precisava apenas de reconstrução de muro,
Jerusalém precisava de identidade, precisava de futuro, precisava de um povo restaurado. Da mesma forma, Deus, Ele não quer apenas resolver os nossos problemas. Deus, Ele quer restaurar a nossa vocação, quer restaurar a nossa dignidade, nossa esperança, nossa missão. Então entenda de uma vez por todas, meu irmão, que Deus não te chamou apenas para você sobreviver. Você vai ficar nessa toada da sua vida até quando? Parece que cada dia é um dia em que você dá um passo para o seu cemitério. Levanta! Ei, você não está aqui para sobreviver. Deus te chamou para viver, Deus te chamou para construir, Deus te chamou para você sonhar novamente. Cadê os seus sonhos, meu irmão? Cadê os seus sonhos, minha irmã? Não sei o que aconteceu com você, não sei o que fizeram com você, mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: a alegria do Senhor é a sua força. Você não nasceu para sobreviver ao seu passado, você nasceu para construir o seu futuro em Deus. Quem vive alimentando apenas pelas dores do passado, perde a força de construir o amanhã. Para de ficar todo dia lamentando que se foi. Porque a melhor forma de você honrar, dignificar o que se foi, é erguendo-se para o que virá. Erguendo-se para o que virá. A verdadeira alegria não nasce quando tudo está pronto. Ela nasce quando Deus reconstrói as ruínas. Quem encontra a verdade pode chorar até uma noite, mas encontra alegria para reconstruir a vida. Como você está hoje? Nós tivemos literalmente um exemplo aqui na igreja de uma pessoa que teve a sua casa desmoronada. E quando isso aconteceu, meu telefone tocou. Eu estava numa semana como essa, em junho, porque era uma semana de atualização teológica. E o meu telefone: pastor, minha casa pegou fogo. Onde é que eu, minha mãe e meus irmãos vamos dormir agora? Isso era uma segunda-feira. Disse para ele: quarta-feira eu estou em Goiânia. E eu chegando aí, vamos ver o que pode ser feito. Cheguei, veio um obreiro da igreja até a casa. O obreiro falou: pastor, aqui já era. Eu falei: já era como assim? Já era, pastor. Não dá para ficar um tijolo aqui, vai ter que derrubar tudo. Mas não tem jeito? Não tem jeito, pastor. Acabou. Naquela mesma semana, uma das vizinhas virou para essa família e falou: olha, eu não sou rica, não tenho muito dinheiro, mas onde dorme 4, dorme 10, onde dorme 10, dorme 15, onde dorme 15, dorme 16. Pega os filhos da senhora, vem para casa. Nós fizemos um mutirão, terminamos de derrubar a casa, deixamos tudo apto para uma nova construção. Começaram a chegar doações, eles começaram a reconstruir a casa. Um supermercado da região chamou a família e falou: nós vamos pagar os pedreiros por 2 meses. Por 2 meses vocês terão mão de obra. Os recursos vocês vão atrás. Quando estava acabando os 2 meses da mão de obra e os recursos, a mãe dele foi até a Magazine Luiza da Igualdade. E ao chegar lá,
um funcionário tinha atendido ela um ano anterior. Porque para quem está me vendo aqui, irmãos, a igualdade é mais cheia do que a Highway em Nova York ou qualquer outra avenida famosa desse mundo. O que transita de gente ali não está no gibi. Esse funcionário reconheceu essa senhora. Ela tinha comprado uma televisão um ano antes. O que você está fazendo aqui? Aconteceu um problema. Minha casa pegou fogo. Eu disse, mesmo. Mas, espera aí, a senhora é fulana de tal, né? Sou. Voltou. Foi no departamento, voltou do departamento. Falou, tem uma notícia para te dar. Disse, o que foi? Então eu fiz uma coisa que eu não podia fazer como vendedor no ano passado, quando eu vendi a televisão para a senhora. O que você fez, homem? Quando eu vendi a televisão para a senhora, eu precisava bater uma meta. E eu coloquei um seguro, sem a senhora saber. Aí ela, tá bom. Infelizmente acabei pagando sem saber, mas pelo menos vou ganhar uma televisão nova, né? Ele falou, não, aí que está a grande situação. O seguro que eu dei para a senhora, que eu fiz a senhora pagar sem a senhora saber, é um seguro contra incêndio de casa. E eu quero dizer para a senhora que até semana que vem, na sua conta, estará o valor que você precisa para erguer a sua casa. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Se você for hoje aqui no final dessa rua, Avenida Central, você vai ver a casa. E ele me diz assim, pastor, se fosse para eu derrubar e comprar uma casa nova, eu nunca faria isso. Eu talvez nunca ia ter coragem. Mas precisa a minha casa cair para eu construir uma nova e melhor. E às vezes, irmãos, às vezes a nossa casa tem que cair, não para a gente morrer no desabamento, mas para Deus construir uma casa melhor. Eu gostaria que você se colocasse nessa hora. Eu quero orar por você. Eu não sei como você entrou aqui hoje, se você está em ruínas, mas eu creio que Deus vai reconstruir a sua vida no nome de Jesus. Começa a orar ao Senhor agora. Apresenta diante dele agora aquilo que está em ruínas. Se é a sua família, se são suas finanças, se são suas emoções, se é a sua saúde, o que está no chão? Você fala assim, pastor, eu estou no chão. Sabe aquele cara que está no chão? Sou eu, pastor. Eu estou totalmente sem rumo, perdido. Eu quero orar por você nesta noite. Oh, aleluia. Ainda que a figueira
Senhor Deus, eu não sei quantas pessoas entraram aqui hoje, cujas vidas estão em ruínas, assim como o povo de Israel nos dias de Neemias. Os muros vieram ao chão, o templo desmoronou, estavam vivendo em miséria, sem sonho, esperança e perspectiva. O Senhor visitou os seus filhos e deu a eles uma palavra: a alegria do Senhor é a nossa força. Não é pela nossa força, mas é pelo Senhor. É a alegria do Senhor que nos sustenta. Eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor levanta esse homem e essa mulher que está abatido, que está no chão, que está desmoronado, que está morto, que está perdido, que está sem sonho, que está sem perspectiva, que está sem esperança. Pai, no nome de Jesus, levanta esse homem, levanta essa mulher. Pai, edifique uma nova casa, reescreva uma nova história. Faça, Senhor, florescer, 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 mesmo em meio a essas ruínas, mesmo em meio a esse deserto. Oh, em o nome de Jesus. Nós estamos encerrando a nossa celebração e eu quero convidar você para não sair sem tomar o nosso cafezinho que vai ser servido aqui no espaço Convivência. Não vá embora sem tomar um cafezinho com a gente. Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor abençoe os teus filhos. Que o Senhor abençoe os filhos dos teus filhos. Que o Senhor te dê a paz. Vai na bênção, no nome de Jesus.